Abra sua Bíblia, irmãos, vamos meditar na palavra de Deus, vamos ouvir aquilo que Deus quer para as nossas almas. Abra sua Bíblia, em João capítulo 12, leremos a partir do versículo 9 até o 11. Ouça só o que diz a palavra de Deus. É para nós ouvirmos a voz do Senhor, aprendermos com Deus, haja vista que todo o texto bíblico nos ensina com certeza. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Oh, glórias! Amado Jesus, nos dá a revelação da Tua palavra, fala aos nossos corações, ensina-nos, para que nós possamos, dia após dia, andarmos na Tua presença. Senhor, mostra a Tua palavra às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, algo importante nós não podemos esquecer jamais. Nós somos amados por Deus. Mesmo que você seja uma pessoa que olhe para si mesmo e até afirme, eu não valho nada, eu sou ruim, e às vezes os atos e as ações são realmente ruins, mas você é amado pelo Senhor. Deus te ama. Há um cuidado poderoso do Senhor para com a tua vida. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, mesmo que você não consiga imaginar por que Deus te ama, mas tu és amado pelo Senhor. E essa é uma verdade, amados, que precisamos trazer para dentro do nosso coração, porque a partir do momento que entendemos que o amor do Senhor é uma verdade para com as nossas vidas, vamos procurar viver uma vida que seja recíproca. Vamos também amar o Senhor. E quando nós amamos o Todo-Poderoso, algo novo acontece na nossa existência, porque o milagre de Deus vem à vida. O milagre de Deus vem e torna-se uma realidade na nossa existência. E esta é a grande verdade. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando você medita na palavra do Senhor, você há de ver homens que foram ruins, homens que foram maus, mas a palavra diz que eles eram amados pelo Senhor. No entanto, muitos desses não amaram a Deus. E eis aí o grande problema. O amor de Deus para com a nossa vida é contínuo, não cessa. No entanto, para que nós possamos usufruir desse cuidado, desse zelo, dessa misericórdia do Eterno, necessário é que nós tenhamos para com Deus amor, que nós tenhamos para com Deus respeito, que nós possamos viver a verdade do Senhor acima de todas as coisas. Oh, glórias! E hoje eu quero chamá-los a atenção para o amor do Senhor. E esse amor de Deus manifestou-se em uma vila chamada Betânia. Betânia é uma pequena vila perdida lá, próxima a Jerusalém, apenas 3 quilômetros de Jerusalém, mas ali estava a marca do amor do Senhor. Estava um ato poderoso de Deus que mudou toda a história da humanidade, que mudou toda a história daquelas pessoas que estavam ali e que, de certa forma, apressou a morte de Cristo Jesus. Eu me refiro, amados, à ressurreição de Lázaro. Essa ressurreição foi magnífica, foi extraordinária. O homem voltou da morte à vida. No seu corpo, ele foi restaurado para a honra e para a glória do Senhor. Foi um momento tão impactante ali na Judeia, tão impactante que toda aquela região passou a conhecer essa história, essa notícia se espalhou, já que Betânia, uma cidade pequena, uma vila pequena, e as pessoas se conheciam. E Lázaro havia ficado 4 dias na cova, sepultado. Ou seja, a história que Lázaro morreu espalhou-se entre os vizinhos, amigos e região. No entanto, passaram-se 4 dias, e eis que a manifestação do amor do Senhor torna-se uma realidade. O Senhor restaura, o Senhor ressuscita, o Senhor traz de volta a vida a esse homem. O interessante, amados, é que as pessoas, despertas pela curiosidade, queriam ver Lázaro vivo. Queriam ver o homem que voltou da morte.
talvez tocar em Lázaro, queriam tocar nele. Será que está vivo mesmo? Eu fui no velório, eu vi que estava velando o corpo dele. Eu fui no sepultamento, eu vi que sepultaram Lázaro. Será que ele está vivo? Olha só, amados, é a manifestação do amor do Senhor. A grande manifestação do amor de Deus. E eles achegaram-se a Betânia, o povo vieram a Betânia. Uma grande multidão procurava a casa de Lázaro, queriam ver Lázaro. Queriam também ver Jesus, mas o que chamava a atenção naquele momento era Lázaro vivo. E eu quero falar para você, nós muitas vezes estamos mortos tal qual Lázaro estava morto. Mas o amor de Deus, o amor que você não compreende, o amor que eu não entendo, a manifestação do cuidado do Senhor para com a minha vida que é tão grande que jamais entenderei. Esse amor de Deus quer nos ressuscitar e nos dar uma vida nova. Ele quer mudar completamente a nossa vida, completamente a nossa forma de enxergar o mundo. O Senhor quer uma vida diferente para cada um de nós. E isto é a manifestação do amor do Senhor para com as nossas vidas. Oh, glórias! Lázaro é um exemplo que a morte pode ser vencida. E quando nós estamos com Cristo, nós podemos vencer a morte. Entenda a morte como física, mas nesse aspecto como uma morte de caráter. É o caráter degenerado, estragado, destruído, podre, mau. O Senhor pode mudar completamente a vida do ser humano. E a palavra diz, amados, que as pessoas achegavam-se a Betânia e isto despertou na religião da época algo não muito bom. Aqueles que eram sacerdotes ficaram assustados. Como é? Lázaro vivo? Quem ressuscitou? Jesus? Aquele que nós odiamos? Aquele que nós não aceitamos? Jesus era odiado e continua sendo odiado pelos judeus. Se você for a Israel hoje, você conta nos dedos, literalmente, aqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador. Todos os demais não aceitam Cristo como Senhor e Salvador. Estão esperando Jesus nascer, por incrível que pareça. Irmãos, mas veja como é interessante o amor do Senhor. O amor de Deus veio sobre a vida de Lázaro para que a palavra do Eterno fosse pregada, para que a palavra do Senhor fosse manifestada em toda aquela região e que a religião da época fosse abalada, e foi abalada. E isso despertou no coração daqueles, nos chefes do sacerdócio, o ódio que já estava plantado no coração. Esse ódio cresceu e o desejo de matar Jesus tornou-se mais forte. E o desejo de matar Jesus tornou-se mais forte. E esse desejo veio à existência pouco tempo depois, mas pouco tempo depois mesmo. Outro ponto interessante, amados, é que Lázaro não existia muitos dias que havia ressurgido dentre os mortos. E os fariseus, os saduceus, queriam matá-lo novamente. Pobre homem, não é? Escapou da morte e já queriam matá-lo novamente. Oh, meu Deus, misericórdia. Mas essa era a verdade. Eles queriam matar Lázaro e é a palavra que fala isso. No entanto, queridos, é preciso estarmos atentos porque aquele momento despertou no coração de muitos uma fé verdadeira, uma fé real, uma fé que os trouxe à presença do Senhor e eles usufruíram do amor de Deus para com as suas vidas. Nada acontece por acaso. Inclusive a tua presença nesse lugar hoje, noite quente, talvez um pouco de desconforto neste lugar, mas não é por acaso. O Senhor tem uma palavra para a tua vida. Deus quer falar ao teu coração. O Senhor trouxe você a este lugar para manifestar o seu amor para contigo, para manifestar o seu amor para com a tua vida, para que você entenda que mesmo que a tua situação de vida não seja melhor, mesmo que tudo esteja com cara de perdido, o Senhor pode mudar, pode restaurar, pode transformar, porque o Senhor tem prazer em fazer assim na vida do ser humano. Basta que
nós tenhamos os nossos olhos voltados para o amado Jesus. Amém? Porque Deus amou ao mundo de tal forma, e Jesus veio, e Jesus nos salvou, Jesus nos dá a salvação. Ouça versículo 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. O ali refere-se a Betânia, a vila de Betânia. Eis que Jesus estava na vila de Betânia. Eis que Jesus estava reunido com Maria, Marta e Lázaro. Eis que Jesus estava naquele lugar, amados. Mas o que chamava a atenção de muitos era Lázaro ressurreto. O Lázaro vivo. O Lázaro que mostrava o poder de Deus para todos aqueles que o olhavam. Para que a manifestação da glória do Senhor fosse uma verdade poderosa. Lázaro tornou-se um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer na vida de alguém. E eu quero chamar a atenção para um detalhe. Às vezes, você pode até afirmar, mas pastor Elias, você já viu alguém ressuscitado? Eu nunca vi, mas eu sei que Deus pode ressuscitar. Eu sei que Deus pode mudar a vida das pessoas. Eu sei que Deus pode transformar corações de uma forma intensa e de uma forma poderosa. E nessa noite, amados, o Senhor diz que há diante de você um milagre, e o milagre não é fazer alguém sair andando deste lugar, fazer um cego voltar a enxergar. O milagre maior é reconhecer a soberania de Cristo e nos entregarmos a Ele tal qual Lázaro fez. É esperar na dependência total, uma dependência completa do poder, da graça, do cuidado de Deus. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, amados. E a partir do momento que nós nos colocamos à mercê do Senhor, Deus virá e coisas novas vão de acontecer na nossa vida. Ô Senhor! E você há de ver que estava morto e agora vive. Você há de ver que tudo isso aconteceu porque Jesus entrou no teu coração, transformou a tua vida. E tudo isso é para que você possa testemunhar da graça, do cuidado, do zelo de Deus para com a tua existência. Assim foi com Lázaro. Quando nós olhamos um pouco mais atentamente, nós vemos que aquele povo ficaram chocados, ficaram naquela expectativa, momentos extraordinários. Alguns acreditavam, outros falam, isso aí é um embuste, quem sabe é o irmão de Lázaro, um irmão, enfim, o irmão gêmeo, quem sabe, não é? São as conjecturas da vida. Porque quando você não quer acreditar em alguma coisa, você encontra muitas soluções, muitas formas para tentar justificar a tua falta de fé. E certamente naqueles dias muitos também não acreditavam. E eles foram para ver se era de fato Lázaro. E se aquele que chamava-se por Lázaro o reconhecia, sabia seu nome. Ô Lázaro, quem sou eu? Você sabe quem é meu pai? E o que é que eu faço? Eram pessoas que tinham convívio com aquele que foi ressurreto. E tudo isso, amados, foi um testemunho vivo para a vida daquelas pessoas. Mas o interessante é que ali também estavam muitos que desejavam ver Jesus Cristo. Vê o operador de milagres, vê aquele que trouxe Lázaro da sepultura. Muitos estavam ali atraídos pela presença daquele que ressuscitou Lázaro e buscavam o Senhor para receber também uma bênção, para receber um milagre na sua vida, um milagre talvez na sua família. Mas eu quero afirmar para vocês que quando somos atraídos pelo amor do Senhor, o que importa é viver a verdade de Cristo sobre todas as coisas. E é para isso que o Senhor nos atrai. Ele nos traz para perto dele. Jesus é como se fosse um grande imã que atrai o metal, os metais que estão próximos. Jesus é o grande Senhor que nos atrai. Não endureça teu coração. Ouça o chamado do Senhor e achegue-se a Ele, porque o Senhor quer fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Aleluias! Deus quer operar poderosamente na nossa vida.
Quem sabe ressuscitá-lo, mudar a tua vida, dar uma nova vida, um novo nome para você. Amém, igreja? Diz a palavra, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não por causa dele, mas também para ver a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar a Lázaro. Irmãos, a incredulidade, ela trabalha o coração do homem de uma forma tão intensa, mas tão forte, que o faz olhar as coisas erradas e entender que elas são corretas. E é isso que nós temos visto em meio à nossa sociedade nos dias atuais. A falta de Jesus, a incredulidade, a dureza de coração, faz com que as pessoas enxerguem aquilo que é certo como errado. E aquilo que é errado tem hoje uma capa de correto. Infelizmente, amados, esta é uma verdade que os nossos olhos contemplam dia após dia. Tantas coisas que você sabe que não procede, que você sabe que não é bom, que você sabe que é errado, mas as pessoas veem como bom, como certo, como correto. Assim também, amados, os sacerdotes, os principais sacerdotes ali de Jerusalém, que estava bem próximo de Betânia, apenas 3 quilômetros. Ali também aconteceu a mesma coisa. Os sacerdotes, aqueles que eram conhecedores da religião da época, quando eles olharam para aquela situação, eles não conseguiam aceitar de forma alguma. Eles não conseguiam aceitar, amados, porque para eles o certo estava errado. Para eles, as profecias que apontavam para Jesus estavam erradas. Eles não conseguiam enxergar em Cristo Jesus o Messias. Eles não conseguiam enxergar em Cristo Jesus o prometido às nações, o amado de nossas almas. Mesmo vendo o poder, a manifestação do poder de Cristo sobre a face da terra. Diz a palavra que Jesus fez tantos milagres que, se fossem escritos os livros, seriam milhares e milhares, milhares e milhares. Na palavra de Deus, na Bíblia, nós encontramos relatos de aproximadamente 30 e poucos milagres. Apenas para que nós possamos ver o poder do Senhor, vermos como Deus é magnífico, como Deus é extraordinário. No entanto, nós cremos. São 30 milagres, aproximadamente 30 milagres, mas o suficiente para que a nossa fé seja enraizada em Cristo Jesus. Eles tinham milhares e milhares de milagres diante dos seus olhos, mas os seus corações estavam endurecidos e eles não conseguiam ver o poder de Deus. Não conseguiam ver o poder de Deus. E naquele momento, um grande milagre envolvia e atraía e despertava nas pessoas curiosidade. Lázaro havia sido ressurreto. Mas mesmo assim, amados, o sacerdócio não aceitou, o sacerdócio achava que não era daquela forma, o sacerdócio foi contra, o sacerdócio negou aquelas verdades, o sacerdócio achava melhor, olha só, matar a Lázaro do que aceitar a ressurreição de Lázaro. Veja que ponto chega. Nós temos que vigiar, amados, porque muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus hoje e nós não acreditamos na palavra. Você olha para a verdade de Cristo, é o Senhor falando para você, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há salvação em nenhum outro. Aí você olha para mim e fala, mas negócio de salvação, isso não é para mim, não é desse jeito, não é bem assim, eu não creio nisso, eu não creio naquilo, mas o inferno ninguém quer ir. É interessante isto. Se eu perguntar a vocês, quem quer ir para o inferno, ninguém quer ir, eu já vou, a irmã já falou ali, eu não quero. Mas é isso, ninguém deseja ir para o inferno. Eu estava vendo dias atrás, amados, algo interessante. Alguém falava a respeito das coisas espirituais para uma pessoa de uma religião não cristã. E falava a respeito da possibilidade do inferno. Essa pessoa ficou muito brava. Inferno não, eu não vou para o inferno.
isso, aquilo. Mas a pessoa nem crê na existência disso, porque a religião dele não aponta para estas coisas. Mas elas não queriam. Nós cremos, nós temos a palavra, nós temos a revelação, nós temos visto o milagre do Senhor, nós sabemos que Cristo Jesus ressuscitou a Lázaro, nós sabemos que Cristo Jesus multiplicou os peixes, que Cristo Jesus andou sobre as águas, que Cristo Jesus fez coisas extraordinárias e isto está diante de nós. Nós temos convicção plena. Mas como é que nós temos convicção plena? Porque a palavra é a voz de Deus. A Bíblia é a voz de Deus. Todos querem ir para os céus. Mas o interessante é que a mesma revelação que fala de inferno é a mesma que fala de céu. É aquela que fala que existe Jesus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus é aquele que pode mudar a nossa sorte, que Jesus é aquele que pode restaurar-nos, que Jesus é o caminho que pode salvar-nos, que Ele é o único mediador, que Ele é a porta e a porta é Cristo, e Ele é o caminho é Cristo, Ele é o mediador e o mediador é Cristo, Ele é o Salvador e o Salvador é Cristo. Tudo isso está na mesma palavra, na mesma Bíblia. Se eu aceito uma parte, eu tenho que aceitar a outra, porque não é segundo o meu querer, mas segundo o querer do Todo-Poderoso. E nós vemos na palavra, nós vemos na Bíblia, que aqueles que eram sacerdotes, ali, os fariseus e saduceus, eles levantaram-se contra aquilo que eles contemplavam, e era impossível negar a ressurreição de Lázaro e os milagres que Cristo operava. Qual a solução mais plausível aos seus olhos? Vamos matar Lázaro. Se nós matarmos Lázaro, nós vamos suprimir esse testemunho vivo que fala que Jesus é o Messias. E às vezes, amados, quantos estão agindo dessa forma? Tentando suprimir a presença de Deus para andar segundo os seus próprios caminhos. E isto é muito perigoso. Nós precisamos andar segundo aquilo que a palavra do Senhor testemunha para as nossas almas. Amém? Na sequência do texto, versículo 11. Ouçam só. João capítulo 12, versículo 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que todas as ações do Senhor, elas foram feitas com um objetivo. Todas as ações de Cristo tinham um objetivo. Quando nós olhamos a palavra do Senhor hoje, cada texto da palavra é uma revelação de Deus para a nossa vida. É a palavra viva do Senhor para os nossos corações. É a mesma palavra. A Bíblia chama Cristo de o Verbo, a palavra. E a palavra é Cristo Jesus. Nós precisamos aceitar a palavra sem colocarmos de forma alguma nenhum tipo de empecilho às verdades que nelas estão reveladas. Nós não podemos, amados, achar que determinada parte é aceitável e outra não. Nós temos que abraçar o testemunho de Deus para a nossa vida. E esse testemunho é aquele que aponta para Cristo Jesus como Senhor, como Salvador. Quando nós observamos o versículo 11, nós vemos, amados, que muitos, através do testemunho de Lázaro, creram em Cristo Jesus. A palavra diz que as pessoas afluíam a Betânia e elas chegaram naquele lugar, depararam-se com Cristo Jesus, depararam-se com Lázaro, elas creram no poder, elas creram na ação, elas creram que Jesus realmente estava operando naquele lugar, que a manifestação do poder de Deus era uma verdade, que a manifestação da graça do Senhor era uma realidade, e elas abraçaram o testemunho que estava envolvendo toda aquela região, o testemunho que Lázaro havia ressurgido dentre os mortos e Cristo Jesus havia operado esse milagre. E as pessoas, elas se convertiam, mas não se convertiam a Lázaro, se convertiam a Cristo Jesus. Porque elas reconheciam que a ressurreição não partiu de Lázaro, mas de Deus, do Senhor, para
com Lázaro, para que o nome santo de Cristo Jesus fosse exaltado, fosse honrado, para que o testemunho de Cristo fosse uma verdade naquela região, em todos aqueles lugares, e para nós hoje que estamos 2000 anos após essa verdade. Quando nós lemos esse texto, vemos que aquela família foi agraciada com o presente da ressurreição do seu irmão amado. Marta, Maria, receberam de volta o seu ente querido, receberam de volta o seu irmão. Quando nós prestamos atenção um pouco mais, vemos que Betânia, a vila na qual eles residiam, recebeu de volta Lázaro. Os habitantes ali receberam o seu amigo, aqueles que eram concidadãos, enfim, eles viram que a manifestação de Deus sobre a vida de Lázaro foi uma verdade poderosa, uma verdade grandiosa. Amados, nós temos que olhar para Jesus como aquele que pode nos ressuscitar. Temos que olhar para Jesus como aquele que pode mudar a nossa vida. Nós precisamos olhar para Cristo Jesus como aquele que pode nos dar uma vida nova. E essa chance, essa oportunidade está diante de nós, dia após dia. Se o Senhor permitiu o dom de vida, o fôlego de vida até este momento, foram momentos especiais, preciosos, que o Senhor concedeu para que você possa refletir sobre a tua vida com Deus, se você anda ou não com Deus. Irmãos, eu sei que às vezes nós falamos essas palavras e as pessoas olham e dizem, mas isso é palavra de crente. É palavra de crente. As pessoas vão ouvir isso na rádio, vão ouvir na internet, e muitos vão dizer, é palavra de crente, todo pastor fala a mesma coisa. Mas eu quero falar para você que é o bom pastor que está falando conosco. É a palavra de Jesus para os nossos corações. Não é a palavra do pastor Elias, mas a palavra de Jesus para as nossas almas. E nós somos chamados a viver uma fé em Cristo. Uma vida segundo a vontade do Senhor. Uma vida dedicada, consagrada, rendida aos pés do Mestre. O interessante, amados, Lázaro estava morto. Era um crente fiel, era uma pessoa que vivia o propósito do Senhor. Acreditava em Cristo como Messias. Ele foi ressurreto. Ele não jogou a segunda vida fora. Mas ele continuou testemunhando de Cristo, vivendo a verdade do Senhor. Ou seja, quantas vidas você vier a ter, só é possível através da ressurreição. Viva sempre para Cristo Jesus. Sempre para Cristo. E eu estendo mais. Onde quer que você esteja, viva para Cristo. Que tudo quanto você faça, faça para Cristo. Tudo quanto você vê, veja para Cristo. Se você ouve alguma coisa, ouça para Cristo. Se você faz, faça para o Senhor. Porque somos chamados para em todas as situações honrarmos o Senhor. E tudo quanto façamos, que seja para a honra e para a glória de nosso Senhor. Amém, amados? Se nós observarmos a palavra do Senhor, seremos ressurretos. Oh, glórias! Seremos ressurretos e estaremos com o Senhor ali na glória para todos sempre. Aleluias! Oh, glórias! A palavra chama-nos a atenção e mostra-nos um Lázaro que estava morto. Um Lázaro que estava morto. Ficou enfermo, morreu. Jesus estava a pouca distância, mas ele esperou alguns dias até retornar a Betânia. E quando chegou ali, Lázaro já estava sepultado. E uma das irmãs disse, Senhor, já cheira mal. Já cheira mal. Mas era o tempo certo para Deus operar. Era o tempo certo para o Senhor trazer à vida aquele que estava morto. Hoje é o tempo certo para Deus trazer à vida muitos que estão mortos. Talvez você seja um deles. Lázaro, amados, nada fez para ser ressuscitado. Morto nada faz. O que foi que Lázaro fez? Lázaro estava na sepultura e o Senhor olhou para aquela sepultura e disse, Lázaro, saia, venha para fora. O que você precisa fazer
é ouvir a voz do Senhor. E Deus diz para você hoje: venha, venha. Venha para perto de mim, venha para fora. Deixe o seu estado de pecado, saia da sepultura. É assim que o Senhor opera na nossa vida. E quando nós olhamos, amados, e observamos essa verdade de Cristo, a nossa vida, ela será um sinal diante da sociedade. Um sinal que Jesus vive, que Jesus é real, que Jesus é verdadeiro e, acima de tudo, que nós amamos a Cristo verdadeiramente. Nós amamos a Cristo. E para finalizarmos essa palavra, eu quero chamá-los a atenção para uma afirmativa de Cristo Jesus. Nós iniciamos essa palavra falando de amor. A palavra diz que Jesus fala: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Ele te ama. O amor do Senhor é uma verdade incontestável. O amor do Senhor para com a tua vida, para com a nossa vida, é uma verdade imensurável. Não há como você medir o tamanho do amor de Cristo para com a tua vida. É tão grande a ponto de tirar Lázaro da sepultura. É tão grande a ponto de morrer numa cruz. É tão grande a ponto de ressuscitar para que hoje, aqui, nesse lugar, estivesse reunido com a gente. Onde estiverem 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia, vai por aí. Ali estarei convosco. E aqui tem mais de meia dúzia. Louvado o Senhor. Louvado seja o Senhor, porque certamente Ele está neste lugar. No entanto, Cristo Jesus chama-nos a atenção para um detalhe e nós não podemos deixá-lo passar desapercebido. É certo que todos que estão aqui amam Jesus. Você ama Jesus. Você ama Jesus. Eu tenho certeza absoluta que essa é a tua afirmativa. Eu amo Jesus. Só que Jesus olha para você e fala o seguinte: ouça a palavra de Cristo Jesus. Ele afirma: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Amém? Cristo Jesus respondeu: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Oh, glórias! E nós precisamos, amados, guardar os mandamentos do Senhor. Isso significa, eu preciso, a exemplo de Lázaro, testemunhar de quem é Jesus na minha vida. Só é possível assim. As pessoas foram ao encontro de Lázaro porque ele continuou fiel ao Senhor. Ele tinha um testemunho vivo de vida, uma vida transformada. E se nós amamos a Jesus, a nossa vida precisa ser uma nova vida, transformada, para que o nome santo do Senhor seja honrado e glorificado. E isso leva-nos a um segundo passo. Aqueles que amam a Jesus vivem em obediência a Ele. Vivem em obediência. E aquela pergunta que você não precisa responder, uma pergunta retórica: até que ponto a tua obediência a Jesus é verdadeira? Até que ponto? A obediência de Lázaro para com Cristo era verdadeira. A ponto de o sacerdócio decretar a pena de morte a Lázaro. Não mataram Lázaro, mas queriam matá-lo. Isso significa, irmãos, que Lázaro amava Jesus e obedecia os mandamentos de Cristo. E essa é uma verdade que nós precisamos observar. É amar Jesus e obedecer os mandamentos de Cristo. E assim, o amor será verdadeiro. Não apenas aquele amor intelectual, aquele amor filosófico, coisa assim, mas o amor que vem à existência em atos e ações no nosso dia a dia. Amém, amados? Que o Senhor mova poderosamente na nossa vida e venha despertar-nos para que, a exemplo de Lázaro, sejamos ressurretos para a honra e para a glória do Senhor. Nós vamos orar e na sequência nós vamos louvar o Criador. Nós vamos orar. Meu Deus, muito obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. Muito obrigado porque nos ressuscitou, nos dando uma nova vida. Uma vida segundo o teu parecer, segundo o teu querer. Oh Deus, tens trabalhado o nosso coração para que nós possamos demonstrar em atos e ações
que Tu és o nosso Senhor. E nessa noite quero clamar que Tu alcance cada um desses que estão a ouvir esta palavra, para que possam refletir, Senhor, e achegar-se a Ti, para que sejam ressurretos para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, fala sempre aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Lázaro, saia. Vem para fora. Amados, saiamos e estejamos na presença do Senhor. Oh, glórias! Mensagem 1441.